hinduísmo é uma das religiões mais fascinantes e complexas do mundo, despertando interesse em muitas pessoas. Outras se convertem, outras apenas admiram, e outras se tornam fanáticas. Mas, assim como eu fiz um vídeo exclusivamente sobre a cosmologia grega, eu irei fazer um vídeo exclusivo sobre a cosmologia hindu. E só um aviso, como eu não escalanei a cosmologia grega diretamente, pois deixei em aberto para vocês mesmo definirem onde que ela se encaixa, eu irei fazer o mesmo. Vou explicar toda a cosmologia hindu, e depois deixo para vocês nos comentários para dizerem a opinião de vocês sobre a cosmologia. Aviso dado, então vamos começar. Antes de falar da cosmologia como um todo, vamos citar as substâncias que compõem a cosmologia. A cosmologia hindu é a descrição do universo e seus estados da matéria, ciclos dentro do tempo, estrutura física e efeitos sobre as entidades vivas de acordo com os textos hindus. A cosmologia hindu também está interligada com a ideia de um criador que permite que o mundo exista e tome forma. Toda a matéria é baseada em 3 gunas inertes, qualidades e tendências, sendo elas, sattva, bondade, rajas, paixão, tamas, escuridão. Além deles, existem estados dos gunas que compõem toda a matéria do universo. Pradhana, matéria raiz, gunas em estado não misturado e não manifestado, equilíbrio. Prakriti, matéria primordial, gunas em estado misto e não manifestado, agitado. Mahatattva, matéria útero universal, gunas em estado misto e manifestado. Pradhana, que não tem consciência ou vontade de agir por si só, é inicialmente agitado por um desejo primordial de criar. As diferentes escolas de pensamento divergem na compreensão sobre a fonte última desse desejo e com que os gunas estão misturados, elementos eternos, tempo, jivatmas, os elementos materiais manifestos, matéria, variam dos mais sutis aos mais físicos, grosseiros. Esses elementos materiais revestem os jivatmas individuais e espirituais, almas encarnadas, permitindo-lhes interagir com os objetos sensoriais materiais, como seus corpos materiais temporários, outros corpos conscientes e objetos inconscientes. Os elementos sutis manifestados são Ankara, ego, Buddhi, inteligência, Citta, manas, mente, elementos físicos, brutos, manifestados também conhecidos como Panchabhuta, os 5 elementos, e seus sentidos e órgãos sensoriais associados que se manifestam. Espaço, éter é superior a som que é superior ao ouvido. Ar é superior a toque que é superior à pele. Fogo é superior à visão, forma que é superior ao olho. Água é superior a paladar que é superior à língua. Terra é superior a cheiro que é superior ao nariz. Tempo. O tempo é infinito com um universo cíclico, onde o universo atual foi precedido e será seguido por um número infinito de universos. Os diferentes estados da matéria são guiados pelo Kala, tempo, eterno, que repete eventos gerais que variam de um momento à vida do universo, que é ciclicamente criado e destruído. As primeiras menções a ciclos cósmicos na literatura sânscrita encontram-se no Yuga Purana, século I a.C., no Mahabharata, século III a.C., século IV d.C., e no Manusmriti, séculos II-III d.C. No Mahabharata, há nomes inconsistentes aplicados ao ciclo de criação e destruição, um nome que se teoriza estar ainda em formulação, onde Yuga, geralmente, uma era de tempo, e Kalpa, um dia de Brahma, são usados, ou um dia de Brahma, o Deus Criador, ou simplesmente referido como o processo de criação e destruição, com Kalpa e dia de Brahma tornando-se mais proeminentes em escritos posteriores. Prakriti, matéria primordial, permanece misturada por um Mahakalpa, vida de Brahma, de 311,04 trilhões de anos, seguido por um Mahapralaya, grande dissolução, de igual duração. O universo, matéria, permanece manifestado por um Kalpa, dia de Brahma, de 4,32 bilhões de anos, onde o universo é criado no início e destruído no fim, apenas para ser recriado no início do próximo Kalpa. Um Kalpa é seguido por um Pralaya, dissolução parcial, também conhecido como noite de Brahma, de igual duração, quando Brahma e o universo estão em um estado não manifesto. Cada Kalpa possui 15 Manvantaras Sandhyas, conjunções de grandes inundações, e 14 Manvantaras, era de Manu, progenitor da humanidade, com cada Manvantara durando 306,72 milhões de anos.
Cada Kalpa tem 1000 e cada Manvantara tem 71 Chaturya Yugas. Época, também conhecida como Maya Yuga, com cada Chaturya Yuga durando 4,32 milhões de anos e dividido em 4 Yugas, Eras Dharmicas, Satya Yuga, 1.728.000 anos, Treta Yuga, 1.296.000 anos, Dvapara Yuga, 864.000 anos, e Kali Yuga, 432.000 anos, da qual estamos atualmente em Kali Yuga. Vida. O Jiva-Atma individual e espiritual, alma encarnada, é a força vital ou consciência dentro de uma entidade viva. Os Jivas são eternos, não são criados nem destruídos e são distintamente diferentes da matéria inconsciente criada. Os Gunas, em seu estado manifesto de matéria, cobrem os Jivas de várias maneiras, com base no karma e nas impressões de cada Jiva. Essa cobertura material da matéria permite que os Jivas interajam com os objetos sensoriais materiais que compõem o universo material, como seus corpos materiais temporários, outros corpos conscientes e objetos inconscientes. A criação material é chamada Maya medida ou algo que é mensurável, devido à sua natureza impermanente, não eterna, e temporária, sendo às vezes manifesta e às vezes não. Ela foi comparada a um sonho ou realidade virtual, onde o observador Jiva tem experiências reais com objetos que eventualmente se tornarão irreais. Por meio das interações com os objetos dos sentidos materiais, um Jiva começa a identificar o corpo material temporário como o verdadeiro eu e, dessa forma, torna-se influenciado e preso por Maya perpetuamente em um estado consciente de nesciência, ignorância, inconsciência, esquecimento. Esse estado consciente de nesciência leva ao samsara, ciclo de reencarnação, que só termina para um Jiva quando moksha, libertação, é alcançado por meio da autorrealização Atman, Jnana, ou da lembrança de seu verdadeiro eu, natureza espiritual. Agir para desenvolver esse estado de consciência da própria verdadeira identidade e para compreender a natureza ilusória de Maya é conhecido como buscar moksha. Os hindus acreditam que o Dharma é um meio para moksha, portanto, aperfeiçoar o Dharma é uma dessas ações. A prática espiritual conhecida como sadhana é outra ação. O Jiva é considerado o lugar onde todas as qualidades positivas dentro de nós estão alojadas, mas permanecem ocultas devido às camadas de Maya. As diferentes escolas de pensamento divergem na compreensão do evento inicial que levou os Jivas a entrarem na criação material e ao estado final de moksha. Criação e estrutura. O hinduísmo é um grupo de pontos de vista intelectuais ou filosóficos distintos, em vez de um conjunto rígido de crenças comuns. Inclui uma gama de pontos de vista sobre a origem da vida. Os textos hindus não fornecem um único relato canônico da criação, mencionam uma série de teorias da criação do mundo, algumas das quais são aparentemente contraditórias. Rigveda. Segundo Henriette Wallis, o Rigveda e outros textos védicos estão repletos de teorias cosmológicas alternativas e questões curiosas. As suas inúmeras questões em aberto, os textos védicos apresentam uma diversidade de pensamento, em versos imbuídos de símbolos e alegorias, onde, em alguns casos, forças e agentes são revestidos de uma personalidade distinta, enquanto em outros casos são representados como a natureza com ou sem atividade antropomórfica, como formas de sacrifícios míticos. Hiranyagarbha Sukta, ovo de ouro. O Rigveda 10.121 menciona o Hiranyagarbha. Hiranya igual dourado ou radiante, Garbha igual cheio útero, que existia antes da criação, como a fonte da criação do universo, semelhante ao motivo do ovo do mundo encontrado nos mitos da criação de muitas outras civilizações. Essa metáfora foi interpretada de maneiras diferentes pelos vários textos posteriores. Os textos são que afirmam que Purusa e Prakriti criaram o embrião, do qual o mundo emergiu. Em outra tradição, o Deus Criador Brahma emergiu do ovo e criou o mundo, enquanto em outra tradição o próprio Brahma é Hiranyagarbha. A natureza de Purusa, a criação dos deuses e outros detalhes do mito da criação do embrião foram descritos de várias maneiras pelos textos hindus posteriores. Purusa Sukta. O Purusa Sukta, RV 10.90, descreve um mito de origem proto-indo-europeia, no qual a criação surge do desmembramento do Purusa, um ser cósmico primordial que é sacrificado pelos deuses. Purusa é descrito como tudo que já existiu e sempre existirá. O corpo desse ser foi a origem de 4 tipos diferentes de pessoas: o Brahmani, o Rajani, o Vaishya e o Sudra. Viraj, interpretado de várias maneiras como o ovo mundano, Hiranyagarbha, ou energia dual masculina feminina, nasceu de Purusa, e Purusa nasceu novamente de Viraj.
Os deuses então realizaram um yajna com Purusa, levando a criação das outras coisas no mundo manifestado a partir de suas várias partes do corpo e de sua mente. Essas coisas incluíam os animais, os Vedas, as Varnas, os corpos celestes, o ar, o céu, os paraísos, a terra, as direções e os deuses Indra e Agni. Os textos posteriores, como os Puranas, identificam o Purusa com Deus. Em muitas notas purânicas, Brahma é Deus Criador. 103, 318. No entanto, alguns Puranas também identificam Vishnu, Shiva ou Devi como o Criador. Nasadilya Sukta. O Nasadilya Sukta, RV 10.129, adota uma posição quase agnóstica sobre a criação dos seres primordiais, como os deuses que realizaram o sacrifício do Purusa, afirmando que os deuses surgiram após a criação do mundo e ninguém sabe quando o mundo surgiu pela primeira vez. 53. Ele pergunta quem criou o universo, se alguém realmente sabe e se isso pode ser conhecido algum dia. Outros hinos. Os primeiros hinos do Rigveda também mencionam Pastar como o primeiro criador nascido do mundo humano. O Devi Sukta, RV 10.125, identifica uma deusa, identificada como a forma cósmica da fala, com a criadora, capacitando, nutrindo e dando alegria aos deuses e aos humanos. Brahmanes. O Shatapatha Brahmana menciona uma história da criação, na qual Prajapati realiza tapas para se reproduzir. Ele libera as águas e entra nelas na forma de um ovo que evolui para o cosmos. Prajapati emergiu do ovo dourado e criou a terra, as regiões intermediárias e o céu. Com mais tapas, ele criou os Devas. Ele também criou os Asuras, e a escuridão entrou no ser. Também contém uma história semelhante às outras histórias do grande dilúvio. Após o grande dilúvio, Manu, o único humano sobrevivente, oferece um sacrifício do qual nasce Ida. Dela, a raça humana existente surge no ser. O Shatapatha Brahmana afirma que a atual geração humana descende de Manu, o único homem que sobreviveu a um grande dilúvio após ser avisado por Deus. Esta lenda é comparável a outras lendas de dilúvio, como a história da Arca de Noé mencionada na Bíblia e no Corão. Upanishads. O Aitareya Upanishad menciona que apenas o Atma, alma, o eu, existia no princípio. O eu criou seu ambas, o firmamento Mariquis, a terra Mara, e o submundo Ap. Ele então formou Purusa a partir da água. Ele também criou a fala, o fogo, o prana, sopro da vida, o ar e os vários sentidos, as direções, as árvores, a mente, a lua e outras coisas. O Brihadaranyaka Upanishad menciona que, no princípio, apenas o Atman existia como Purusa. Sentindo-se solitário, o Purusa dividiu-se em duas partes, masculina Pati e feminina Patini. Os homens nasceram quando o homem abraçou a mulher. A mulher pensou, como ele pode me abraçar, depois de me ter gerado a partir de si mesma? Vou me esconder. Então, ela se transformou em uma vaca para se ocultar, mas o homem se transformou em um touro e abraçou. Assim nasceram as vacas. De maneira semelhante, tudo o que existe em pares foi criado. Em seguida, o Purusa criou o fogo, o Soma e os deuses imortais, os Devas, a partir de sua melhor parte. Ele também criou os vários poderes dos deuses, as diferentes classes, o Dharma, lei ao dever, e assim por diante. A Taittiriya Upanishad afirma que o ser, Sat, foi criado a partir do não-ser. O ser mais tarde se tornou o Atman e, em seguida, criou os mundos. O Chandoji afirma que Brahma cria, sustenta e destrói o mundo. Uma perspectiva semelhante também é retratada no verso 2.1.10 do Mundaka Upanishad, que afirma Purusa Vedam Visvam Karma Tapo Brahma Parartam, que significa deste Purusha, tudo nasce, e conhecendo-o, tudo se torna conhecido Puranas. O gênero Puranas da literatura indiana, encontrado no hinduísmo e no jainismo, contém uma seção sobre cosmologia e cosmogonia como requisito. Existem dezenas de Mahapuranas e Upapuranas diferentes, cada um com sua própria teoria integrada a uma história humana proposta, composta por dinastias solares e lunares. Alguns são semelhantes aos mitos de criação indo-europeus, enquanto outros são inéditos. Uma cosmologia, compartilhada por textos hindus, budistas e jainistas, envolve o Monte Meru, com estrelas e o Sol se movendo ao seu redor usando Dhruva, estrela polar, como referência focal. De acordo com Annette Wilke Oliver Moebius, a diversidade de teorias cosmológicas no hinduísmo pode refletir sua tendência de não rejeitar novas ideias e observações empíricas à medida que se tornam disponíveis, mas de adaptá-las e integrá-las criativamente.
Nos textos purânicos posteriores, o Deus Criador Brahma é descrito como realizando o ato da criação, ou mais especificamente, da propagação da vida dentro do universo. Alguns textos o consideram equivalente a Hiranyagarbha ou Purusa, enquanto outros afirmam que ele surgiu a partir destes. Brahma faz parte da Trimurti de deuses, que também inclui Vishnu e Shiva, responsáveis pela preservação e destruição do universo, respectivamente. No Garuda Purana, não havia nada no universo além de Brahman. O universo tornou-se uma extensão de água, e nesse ovo dourado, Vishnu criou o Brahma com 4 faces. Brahma então criou os Devas, Asuras, Pitris e Manusas. Ele também criou os Raksasas, Yaksas e Gandharvas. Outras criaturas surgiram de várias partes de seu corpo, por exemplo, serpentes de seus cabelos, ovelhas de seu peito, cabras de sua boca, vacas de seu estômago, outras de seus pés. Seus pelos corporais se transformaram em ervas. As 4 Varnas surgiram de partes de seu corpo e os 4 Vedas de sua boca. Ele criou vários filhos a partir de sua mente. Daksa, a esposa de Daksa, Manusvaimbuva, sua esposa Shatarupta e Rizikasipa. Kasipata casou-se com 13 das filhas de Daksa e todos os devas e criaturas nasceram através delas. 103 outros Puranas de Manusmriti mencionam diversas variações desta teoria. No Vishnu Purana, Purusa é o mesmo que a divindade criadora Brahma, e é uma parte de Vishnu. 319 Os Saivitas mencionam Hiranyagarbha como uma criação desiva. De acordo com o Devi Bhagavata Purana, Purusa e Prakriti emergiram juntos e formaram Brahma, o espírito universal supremo que é a origem e o suporte do universo. Brahmanda, ovo cósmico. Segundo Richard Lee Thompson, o Bhagavata Purana apresenta um modelo geocêntrico do nosso Brahmanda, ovo cósmico ou universo, onde o nosso disco Bhumandala, de diâmetro igual ao do Brahmanda, tem um diâmetro de 500 milhões de yojanas, tradicionalmente 8 milhas cada, o que equivale a cerca de 4 bilhões de milhas ou mais, um tamanho muito pequeno para o universo de estrelas e galáxias, mas dentro da faixa adequada para o sistema solar. Além disso, o Bhagavata Purana e outros Puranas falam de uma multiplicidade de universos, ou Brahmandas, cada um coberto por 7 camadas com uma espessura agregada de mais de 10 milhões de vezes o seu diâmetro, 5x 1015 yojanas 6.804 mais anos-luz de diâmetro. Os Jyotisha Shastras, o Surya Siddhanta e o Siddhanta Shiromani atribuem ao Brahmanda um raio ampliado de cerca de 5.000 anos-luz. Finalmente, uma barata se refere às estrelas como objetos grandes e autoluminosos que parecem pequenos devido à sua grande distância, e que o Sol e a Lua não podem ser vistos se alguém viajar até essas estrelas distantes. Thompson observa que o Bhumandala pode ser interpretado como um mapa das órbitas geocêntricas do Sol e dos 5 planetas, de Mercúrio a Saturno, e este mapa se torna altamente preciso se ajustarmos o comprimento do yojana para cerca de 8,5 milhas. Brahma, o primogênito e criador secundário, no início de seu kalpa, divide o Brahmanda, ovo cósmico ou universo, primeiro em 3, depois em 14 lokas, planos ou reinos, às vezes agrupados em planos celestiais, terrestres e infernais, e cria as primeiras entidades vivas para se multiplicarem e preencherem o universo. Alguns Puranas descrevem inúmeros universos coexistindo simultaneamente, com tamanhos e Brahmas diferentes, cada um manifestando-se e não manifestando-se ao mesmo tempo. Lokas. Patrick Oliveira explica que, durante o início do período védico, o universo era visto como constituído por 3 esferas Loka, a Terra Bhu, uma região intermediária Bhuva, e o seu firmamentos Va, sendo esta cosmologia tripartida partilhada com outros povos indo-europeus. Em estudos recentes sobre a cosmologia védica, Witzel, 1984, demonstrou que a expressão Svarga Loka mundo brilhante ou mundo celestial, se refere especificamente à Via Láctea. No final do período védico, foram adicionadas 4 esferas superiores, denominadas Mas, Janas, Tapas e Satyaloka mundo da verdade, o Brahmaloka mundo de Brahma. Textos de um período muito posterior, pós-Upanishads, postulam 7 esferas inferiores paralelas ou infernos. No Brahmanda Purana, bem como no Bhagavata Purana, 2.5, são descritos 14 lokas, planos, consistindo em 7 lokas superiores Vyartis, e 7 lokas inferiores Patalas, sendo eles, Satyaloka Brahmaloka, Tapaloka, Janaloka, Mahaloka, Svarloka Svargaloka ou Indraloka, Bhuvaloka, plano do Sol, Lua,
Buloka plano terrestre. Atala loka. Vitala loka. Sutala loka. Talatala loka. Matala loka. Azatala loka. Patala loka universos múltiplos. Os textos hindus descrevem inúmeros universos coexistindo simultaneamente, movendo-se como átomos, cada um com seu próprio Brahma, Vishnu e Shiva. Conclusão. Depois de tudo isso que eu falei, eu concluo que a cosmologia hindu é muito maior do que se imagina, sendo provavelmente um dos versos mitológicos mais poderosos da história, sendo facilmente comparável a outras mitologias, como orfismo, budismo e taoísmo. E, talvez, comparável a obras extremamente poderosas da modernidade, como a Marvel e DC. Mas, para vocês, de acordo com todas as informações fornecidas nesse vídeo, qual tier vocês dariam para a cosmologia hindu?